mas os nossos pecados faz essa separação entre Deus e o homem. Que possamos pecar menos, para que possamos se aproximar mais do nosso Deus. E assim, como a palavra diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então Deus, Ele tem o cuidado, o carinho por você. Deus a todo instante, a todo momento, Ele quer se aproximar de cada um de nós. Ele quer ter intimidade, Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu pai. Ele quer que você, Ele quer que você o tenha como amigo, Ele quer que você o tenha como um pai. Acredite nisso, tenha certeza que Deus, Ele tem um carinho, Ele quer ter uma intimidade profunda com cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Introdução, perdão, irmãos. Vamos para... Vamos ler aqui os objetivos específicos. O objetivo específico primeiro é evidenciar o encontro de Josias com o livro e destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Irmãos, como que a gente vai aprender aqui nessa noite? A gente vai ver que o rei Josias foi um grande homem de Deus que marcou a sua época, marcou o seu tempo. E Deus continua fazendo os seus milagres, como a gente leu aqui. Deus, Ele continua operando os seus milagres através dos homens que se colocam diante dele. Como nós lemos aqui, na verdade prática, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater. Então, que você seja como Josias, que você seja como esse homem que a gente vai aprender um pouco aqui mais hoje, tá? Vamos aprender, vamos estudar, vamos degustar isso aqui bem devagar, para que a gente possa entender. Vamos ler para a leitura bíblica em classe, que está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3, 4, 5, 6, 5 e 8, e 2 Reis 23, 2, 3, 4, 5, e depois do versículo 21, 22 e 25. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que tome dinheiro, que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, a qual guardas do umbral da porta junto ao povo, e que dei na mão dos que o que tem a carga, o cargo da obra, e estão encarregados na casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão. Ilquias é pai de Jeremias, para quem não sabe. Ilquias é sacerdote, pai de Jeremias, né? O livro de Jeremias, logo ele começa dizendo isso, né? Que era Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote, né? Então aqui a gente, olha o que a gente vai ver. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos
e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, e os sacerdotes da segunda ordem, e os guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Então olha que testemunho que a palavra de Deus ela fala acerca de Josias, irmãos. Não houve rei que se converteu, não houve rei que deu todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Então observe como que a Bíblia ela é completa, como nosso pastor ele sempre fala. Deus ele não nos quer pela metade, Deus nos quer por inteiro. Deus não quer simplesmente você por uma parte, Deus quer você por inteiro. Deus me quer por inteiro. Para que a obra, para que um grande avivamento, para que a glória, para que os milagres, para que grandes coisas aconteçam em nossas vidas, é necessário a gente fazer como esse homem fez. Se dar para Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Não basta a gente se dar para Deus pela metade. Para que possamos viver grandes coisas, precisamos entender a vontade de Deus. E se quisermos viver o sobrenatural e ver aquilo que Deus quer, é necessário a gente morrer para nós e viver para Cristo. Foi isso que o Senhor falou para Nicodemos. Necessário é, Nicodemos, um homem nascer de novo da água e do Espírito, para que ele possa ver, e logo após ele diz, para que ele possa entrar no reino dos céus. Então, para ver ele precisa ser batizado, mas para entrar no reino dos céus, ele precisa andar pela palavra, ele precisa viver a palavra. Ele precisa mergulhar, ser nascido de novo. Ser nascido de novo é fazer a vontade de Deus. E a gente vai ver que tanto o rei Ezequias como o rei Josias, que é da parte de Judá, que nós estamos estudando, a parte sul, né, que foi dividida, nós já falamos sobre isso, estamos estudando isso, e vamos ver que o rei Josias, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele marcou a sua época, ele marcou a história dele, e não é diferente nos nossos dias. Você também pode marcar a história, você também pode servir de testemunho, até porque o apóstolo Paulo disse que nós somos o livro, nós somos a carta enviada a esse mundo.
E Deus, Ele tem permitido que estejamos vivos, porque Ele está escrevendo a nossa história. Nós somos a carta que o mundo precisa ler. Nós somos a carta que Deus enviou ao mundo. Amém? Glória a Deus. Então vamos aprender um pouco mais com a história de Josias. Josias foi o último dos reis justos de Judá, né? Não foram todos justos, como nós já falamos também, mas a grande maioria foi da parte sul, né? Que é Judá. Israel, a gente viu que foi uma decadência espiritual, foram levados ao cativeiro. A gente vai ver que Judá também foi levado ao cativeiro, porém, após o reinado de Josias. Irmãos, que texto, que palavra, que estudo, que ensino que a gente vai aprender aqui hoje. Então aguça os seus ouvidos, abre o teu coração para que você possa aprender, irmãos, e observar a palavra de Deus com clareza. É isso que eu peço a Deus essa noite, para que Deus aguce os nossos ouvidos e deixe sensível o nosso coração para perceber e ouvir a tua voz e aprender um pouco mais. Nunca houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino o maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Então observe, o livro da lei, que é a palavra, que é daquela época, havia se perdido, irmãos, dentro do templo. A palavra de Deus, o livro, o concerto, a lei de Moisés, que Deus deixou escrito, se perdeu dentro do templo. Nossa, irmão, é possível? Sim. É possível que a palavra de Deus se perca dentro de uma igreja. É possível que a lei de Deus seja abandonada dentro da casa do Senhor. E é isso que nós vamos estudar e vamos ver que aconteceu. E pode também acontecer nos nossos dias, se não observarmos a palavra a cada dia. Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safá, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão ao rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro do templo do Senhor. Irmãos, a maior notícia que possamos ter é que a palavra de Deus, ela foi achada. O que vai te fazer feliz, o que vai te fazer prosperar, o que vai te levar para o céu, o que vai fazer você ser uma pessoa bem-aventurada, não é o ouro, não é a prata, não é a realizações do seu sonho, dos seus negócios, não é um relacionamento bom, não é um companheiro. O que vai te fazer uma pessoa bem-aventurada e feliz é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ela pode preencher por completo todas as lacunas da nossa vida. Somente a palavra de Deus, ela pode dar vida àquilo que já está morto.
Somente a palavra de Deus pode trazer esperança. Somente a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz isso, que a terra, que o mundo era sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz que Deus lança uma palavra. E o mundo foi feito através da palavra. E disse Deus, houve luz. E disse Deus, haja sol, haja céu, haja terra. E tudo foi formado pela palavra. Então, se existem algumas coisas que estão perdidas, se você está perdido, se você está perdida, se você está sem esperança, eu quero te dizer uma coisa: existe um Deus que tem um caminho para você. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, é porque antes de ir ao Pai, tem que passar por Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É preciso passar por Jesus. É preciso passar pela palavra. É preciso passar pelo conhecimento da palavra. Sem a palavra você está perdido, você está perdida. Mas quando você encontra a palavra te dá vida. A Bíblia diz que certa feita Jesus se encontra com uma mulher. E aquela mulher, ela tinha vivido muitos anos da sua vida, uma vida errada. E ela foi apanhar água no poço. E Jesus pede um pouco d'água para aquela mulher. Aquela mulher responde Jesus mal, como sendo tu, homem judeu, pede a mim de beber. O Senhor fala para aquela mulher: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, tu me pediria, e eu lhe daria água viva. Porque dessa água que você está bebendo, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Sabe o que é isso? É a palavra. É a palavra de Deus que é a água da vida. É a palavra de Deus. Jesus estava falando: se você me conhecer, mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo, mulher, tu me pediria e eu te daria água viva. Tu só vem pegar água nesse poço, tu só vive essa vida que tu vive, porque tu ainda não conheceu o dom de Deus. Mas quando tu conhecer, mulher, tu vai me pedir e eu vou te dar água viva. Que possamos essa noite achar a palavra de Deus. Porque é possível que existe pessoas dentro da igreja que perdeu a palavra. Deixou a palavra. Como assim, irmão? Deixou a palavra? Se esqueceu dela. Vem ao templo, está dentro do templo como um costume religioso. Não, eu vou para agradar o pastor, eu vou porque tem muito tempo que eu não vou. Não, eu vou porque eu preciso de uma vitória. Não, eu vou porque eu preciso de uma cura. Não, eu vou porque eu preciso de um milagre. Não, eu vou porque eu quero uma vitória. Não, eu vou porque... Não, irmãos. Muito mais do que isso você precisa fazer para estar aqui essa noite. Muito mais do que vitória, do que buscar a sua vitória.
Deus não quer que você busque a Ele para que Ele possa te dar vitórias, para que Ele possa te dar cura. Muito mais do que te dar vitória, te dar a cura, realizar os teus sonhos, abrir uma porta de emprego, Deus quer te salvar. Deus não quer te perder. Então Ele quer que você entenda que você não pode buscar a Ele simplesmente pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas você precisa buscar a Ele pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por você. Ele pagou um alto preço, e foi um preço alto, foi preço de sangue, para me salvar, para te salvar. Então Deus não quer simplesmente que você o busque, ou que você também trabalhe para Ele. Deus quer que você o encontre, tenha um verdadeiro encontro com Ele. E através desse verdadeiro encontro, Ele pode mudar a sua vida. Você pode viver algo que você nunca viveu antes, mesmo estando muito tempo dentro da igreja, mesmo estando muito tempo dentro do templo do Senhor. Por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nela. Então, irmãos, muitas das vezes nós focamos tanto nos nossos problemas, focamos tanto nas nossas coisas e esquecemos das coisas de Deus. E com isso a gente se esquece, a gente perde o livro da vida, a gente perde o livro da lei dentro do templo. Por quê? Porque a gente entra dentro do templo e a gente só quer: Deus, dá-me a minha vitória. Deus, salva o meu filho, salva a minha filha. Deus, abre uma porta de emprego. Deus, dá-me sabedoria. Deus, me abençoa. E esquece: Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer comigo? Quais são os teus sonhos, Deus? Porque até então eu quero que o Senhor realize os meus, mas quais são os teus, Deus? Quais são os teus sonhos para mim, Senhor? E com isso, irmãos, com se preocupar só conosco, esquecemos do livro. E foi isso que aconteceu naquela época, e isso que acontece muitas das vezes dentro das igrejas. Pessoas perdem o livro dentro do templo. Ponto 2, o rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safá, o escrivão, leu imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou para rasgar suas próprias vestes, em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou ninguém, simplesmente se humilhou, rasgou as suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Irmãos, o rei ainda não tinha lido o livro, a palavra. Então, até então, o rei, ele recebe o cargo de rei, e ele está reinando, achando que está fazendo a coisa certa, porque ele vê que os sacerdotes lá dentro estão adorando, como a gente leu aqui,
né? Hoje eu adiantei bastante, senão a gente não consegue ler tudo. Vim direto logo da leitura bíblica em classe. Como a gente leu aqui, que os sacerdotes e o povo ali estavam adorando a outros deuses. Então ele achava que estava reinando da maneira correta. Até que ele se depara com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer mudança dentro de nós. E essa mudança não é uma mudança externa. Ela começa de dentro para fora. E o rei, mesmo sabendo que não foi ele que errou e que induziu aquelas pessoas a fazer isso, ele não culpou ninguém. Que a gente leu aqui. Sabe por quê, irmão? Vou traduzir isso aqui. Como eu falei, eu gosto de ensinar, mas eu preciso compartilhar com os irmãos. Porque tem muita gente que às vezes não entende. Tem muita gente, irmãos, que vê o erro. Que vê o erro da igreja, que vê o erro do irmão, que vê o erro no trabalho, que vê o erro de um, que vê o erro de outro, e faz sabe o quê? Aponta. Só que Josias não faz isso. Josias ouve a lei, ele ouviu a palavra, e sabe o que ele fez, irmãos? Ele rasgou as suas vestes. Em sinal de humilhação, ele se humilhou diante de Deus e começou a pedir perdão pelos pecados que não era dele. Sabe o que é isso? Sabe o que eu aprendo? Para de apontar. Para apontar, como diz o ditado, já tem muito. Deus te chamou, estou todo arrepiado aqui, irmão. Deus te chamou para que você possa trazer ideias construtivas. Porque para apontar já tem muito. Tá errado isso. Tá errado. Também acho. Já viu? Já falaram para você isso? Eu acho que aquilo ali não está certo. Eu acho que aquilo ali não está certo. O que você está fazendo para mudar isso? Você é mais um que aponta, que vê o erro e também julga? Ou você é aquele que traz a solução? Porque se Deus tem te mostrado, é porque Ele quer que você faça alguma coisa. Pode ser através de uma oração, pode ser através de um arrependimento, pode ser através de um perdão, pode ser através de uma ideia que você vai dar, que seja construtiva. É isso que o Josias está vivendo. Josias, quando ele ouviu a palavra, ele falou: não é possível que essas pessoas estão vivendo essa vida, não é possível que eles ainda não entenderam a vontade de Deus. Mas ele não julga, ele não aponta, ele simplesmente vai orar. E a gente viu que Josias foi o rei que mais se entregou para Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Meu irmão, minha irmã, Deus te quer por completo. Deus não te quer pela metade, Deus te quer por completo. Se existe algumas coisas que você vê que está errado, você não vai ajudar em nada apontando, criticando, julgando. Mas você pode orar, você pode interceder, você pode buscar para que haja uma mudança. E foi isso que Josias fez.
Ele viu que estava errado. E a primeira coisa que ele fez foi se humilhar. Ele não foi se justificar. Mas ele foi se humilhar diante de Deus. Eu até anotei aqui, irmãos. Isso, para nós e para Josias, foi uma oportunidade. E às vezes Deus cria oportunidade para mim e para você, para a gente orar mais, para a gente buscar mais, para a gente se arrepender, para a gente interceder, para a gente chorar. Naquela época, rasgar as suas vestes era sinal de humilhação. Ele se humilha diante de Deus, mesmo que não foi ele que pecou, mesmo que não foi ele que errou. Tem noção o que é isso? Era Jó, irmão, antigamente. Ele se arrependia e oferecia holocausto a Deus. Senhor, caso se os meus filhos pecar, eu já quero que o Senhor os perdoe. Mas Deus não quer que você faça simplesmente isso para os seus filhos. Deus quer que você sinta essa compaixão. Deus quer que nós venhamos se arrepender, venhamos se humilhar diante desta nação que está afastada de Deus, diante da humanidade que está cada vez mais se distanciando do Criador, através das suas maldades, da sua malícia, através dos seus pecados. Mas ainda é possível nos dias de hoje, como a gente leu, Deus levantar homens e mulheres compromissados com a tua palavra, que vão afastar a idolatria, a imoralidade e vão fazer a diferença. É possível ainda, irmãos. A gente vai ver isso daqui. Ponto 3, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquis e os seus auxiliares foram consultar a profetisa Hunda, para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Irmãos, o que é isso? Através de um homem, irmãos, Deus para o cativeiro que estava preparado para eles, para Judá. Judá já estava prestes a ser levado a cativo. Mas porque Josias acha o livro, estou todo arrepiado, gente. Josias acha o livro, ele escuta, ele ouve a palavra, ele começa a chorar, a se arrepender, a se humilhar diante de Deus. Ele começa a provocar uma mudança ali dentro. Porque ele vai tirar toda a idolatria, ele vai queimar. E por causa da sua atitude, irmãos, Judá, aquela nação, estava para ser levada ao cativeiro. Deus falou assim: eu não vou levar por causa desse homem, que se colocou na brecha, que se arrependeu. Eu amo uma palavra de Ezequiel 22:30, que diz: e busquei entre eles um homem. Deus conversando com Ezequiel: e busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas Deus fala com Ezequiel assim, ó: mas a ninguém
eu achei Ezequiel. É triste, irmão, quando Deus ele olha para a humanidade e ele não consegue ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É triste quando Deus ele vai lá no seu trabalho e ele não consegue ver a diferença entre você e aquela pessoa que é do mundo. Quando Deus entra dentro da sua sala de aula, e Ele chega lá e Ele não consegue ver a diferença entre você e entre aquele que não serve a Ele. É triste quando Deus ele entra na sua rua, porque foi isso que aconteceu aqui em Ezequiel, mas não é isso que nós estamos estudando. Quando Ele entra na sua rua, Ele não consegue ver que você faz a diferença na sua vizinhança. Vê que você é diferente. É triste, irmãos, mas é possível. É possível que Deus ele entre dentro da sua sala e consiga ver que você é diferente. Que Deus entre lá no seu trabalho e consiga ver que você é diferente. Que Deus entre na sua rua e diga: ali está o meu filho, ali está a minha filha fazendo a diferença, como sal, como luz do mundo. E a Bíblia diz que Deus, Ele para o cativeiro que estava preparado para ser levado, Judá, por Nabucodonosor. Só porque Josias se arrependeu, só porque Josias achou o livro e colocou em prática aquilo que ele ouviu e aquilo que ele leu. Então não basta eu ser simplesmente ouvinte, eu preciso ser praticante da palavra. Josias ouviu a palavra. Josias tirou a idolatria, nós vamos ver aqui. Josias trouxe de volta a adoração a Deus. E isso fez com que Deus não levasse o povo ao cativeiro. Fez com que Deus só levasse o povo ao cativeiro após a morte de Josias. Foi o que nós lemos aqui. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias, isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Sabe o que eu aprendo com isso? Nós somos a resposta de Deus para esse mundo. Nós somos a resposta de Deus. Nós somos o plano que Deus estabeleceu para essa terra. A Bíblia diz isso, que a oração de um justo, ela pode muito, não diz pouco. Se fosse pouco, ela ia falar assim, ela pode sobre seus efeitos. Se fosse só um pouquinho, ia dizer assim, ó, a oração ela vale sobre seus efeitos. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito. Através de Josué, Deus fez o sol parar. Através de Moisés, Deus fez o mar se abrir. Através de Daniel, Deus fez o leão ter fome. Através de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles andaram dentro do fogo, mas não se queimaram, nem chama nenhuma ardeu sobre ti. Através de você, meu irmão, Deus pode fazer o sol parar, Deus pode fazer, aleluia, a noite virar dia e o dia virar noite. Deus pode fazer a terra mudar por causa de você. Porque Deus ele não mudou, Ele continua o mesmo. Deus ele não sofre mutação, irmãos.
Deus continua o mesmo. Vamos para o 2, a renovação do pacto com o Senhor, a leitura do livro diante do povo, porque primeiro foi diante do rei, tudo começa da liderança, entendemos isso. Eu não posso falar para vocês se eu não entender isso. Então primeiro Josias, ele entendeu, ele ouviu, e depois ele leu ao povo. E isso promoveu uma renovação espiritual. Olha o que diz: Josias, como líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos, né? Olha a necessidade, não basta, irmãos, somente o pastor está na visão. Como ele sempre fala, não basta só os obreiros estar na visão. Toda a igreja tem que entender o propósito de Deus, a visão que Deus deu para essa igreja. Senão não tem como, irmãos. E foi isso que aconteceu. E eles tiveram êxito. Por quê? Porque todo mundo entendeu. Todo mundo fez o que o rei mandou. E olha o que diz: por isso convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém, e todo o povo, das mais simples ao mais importantes, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro, irmão. O avivamento através da palavra, ele não é um avivamento de momento. Sabe o que é avivamento? Avivamento de momento? É quando você ouve aquele louvor bem bonito. Quando você ouve aquela palavra bem bonita. Uma boa palavra, uma boa mensagem. Você sai daqui alegre. Você está aqui alegre, mas chega ali fora, você esquece tudo. Esse não é o avivamento que eles receberam. Porque o avivamento da palavra é duradouro. Deus não quer simplesmente que você sinta Ele aqui e chegue dentro de casa, você não lembre mais dele. Você não o reconheça mais, não o conheça mais. Como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, estavam tão preocupados com os problemas, com os noticiários, que Jesus estava falando com eles e eles não sabiam, não notaram. Por quê? Porque a notícia era mais importante. O boato era mais importante do que a presença de Jesus com eles. Então Jesus não quer gerar isso em nós. Ele quer gerar um avivamento duradouro. Um avivamento que não seja momentâneo, que você sinta, pula, roda aqui dentro, mas chega lá fora, você continua vivendo uma vida errada. Uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de prostituição, uma vida de idolatria. O verdadeiro avivamento é aquela que traz a mudança dentro de você, que a palavra queimar de dentro de você. Você já acorda de manhã com o fogo da palavra queimando dentro de você. E quando o diabo ele lança as setas, faz isso, faz aquilo, você está repreendido, Satanás. Porque a palavra de Deus me diz isso, porque a palavra de Deus me afirma, porque a palavra de Deus me diz, porque eu tenho a palavra no meu coração, porque eu guardei a palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Esse é o verdadeiro avivamento, quando você não quer mais se conformar com a vida errada, com a vida de engano, mas você quer viver a vontade de Deus. Você quer viver, aleluia, e você quer estar no centro da vontade do Senhor. Deus não quer gerar filhos que vivam avivamentos de momento, que pulam, que rodam, que sapateiam, que entregam mistério, que falam em línguas, mas quando chega lá fora, se esquece, não faz a diferença, não. Deus quer gerar filhos que vivam a palavra, que andam na palavra, que amam a palavra. A destruição dos ídolos, foi isso que Josias fez. Ele fez que todos pudessem ouvir a palavra, e ao ouvir a palavra, olha o que ele faz. No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos do seu reinado, o rei Josias reparou o templo. Não tem como, irmão, você receber o avivamento se você não reparar o altar. Já foi apregoado isso aqui várias vezes. E a gente vai ver, olha o que é reparar o altar: tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Não tem como, irmãos, Deus derramar um avivamento se tiver utensílio de Baal dentro de você, dentro da sua casa, dentro do teu coração. Não tem como. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela gera constrangimento. Você se constrange, você se incomoda com o pecado. Além disso, ele expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá, e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. Irmãos, só é possível ter um grande avivamento quando há uma grande limpeza em nosso coração. Às vezes você está vendo seu irmão sentir, está vendo seu irmão viver algo novo, está vendo coisas acontecer, mas porque talvez ele limpou o coração e você ainda não limpou o seu coração. Para que você receba, vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma festa na sua casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer, irmão, para receber os convidados? É uma limpeza, irmão. Não tem como você levar alguém para a sua casa com a sua casa suja, tem? Assim também é o Espírito Santo. Assim também é a presença de Deus. Assim também é o avivamento que Deus tem preparado para derramar. Foi assim no tempo de Josias. Ele fez uma reforma. Ele tirou, ele pegou todos os utensílios, tudo que era errado. Sabe o que é isso, irmão? É você sair daqui hoje dizendo assim, bloqueando aquele contato que te leva para o pecado. É você, ao acordar, ao você sentir vontade de pecar, e você falar não. É você ir lá vasculhar e pegar aquilo que está te fazendo mal, que você sabe que é errado, e você tirar. É a mentira, é o engano. É você arrancar, é você fazer uma limpeza dentro do teu coração. Irmão, você vai ver como é que tudo vai mudar na sua vida. Você vai ver como é que tudo vai mudar dentro de você. Como eu falei, porque Deus não nos quer, irmão, pela metade. Deus nos quer por inteiro. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo.
Eu anotei aqui, destruir a memória do passado. A gente precisa destruir a memória do passado. Reparar o altar é destruir a memória do passado. Sabe por quê? O povo ainda carregava as manias do passado, os costumes do passado. E Deus estava falando para ele: precisamos construir memórias de adoração. E era isso que Josias estava fazendo, destruindo a memória do passado, apagando o passado do coração do povo. Você precisa apagar, para que você receba o avivamento, a presença, a vontade, o chamado na sua vida. É preciso você apagar a memória do passado, esquecer o que a palavra de Deus diz: esquecendo-me do passado e as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Jesus. É se esquecer, para que você possa construir, irmãos, uma memória de adoração, uma memória de gratidão, para que você tenha isso que ele está fazendo. Tanto que vai voltar a Páscoa, a gente vai ver aqui. Quer ver? Vamos lá. Por causa da hora, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos oficiais do templo. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio. Há diversos oficiais que eram praticados no templo, tais como sacerdote, levita, cantores, guarda do templo. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele fez uma reforma. Ele trouxe o povo à adoração, à memória. Sabe o que era a festa da Páscoa naquela época? Era lembrar o que Deus fez por eles. Era um culto de gratidão. Um culto de gratidão e adoração a Deus. Eles nunca deveriam se esquecer de onde eles veio e o que Deus fez por eles. E era isso que estava acontecendo. Se esqueceram de onde veio, se esqueceram de onde Deus tirou. Sabe o que ele estava fazendo? Trazendo de volta aquilo que é bom. Você não pode trazer à sua memória aquilo que te faz mal, irmão. Você tem que afastar. Ele promoveu um avivamento assim, trazendo as coisas boas às suas memórias, trazendo as coisas que levantavam o povo. Por isso que a palavra fala que nós precisamos, irmãos, se esquecer do passado, se esquecer da velha criatura e viver uma vida nova. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. É isso que o pecado ele faz. Ele te faz esquecer de tudo que Deus fez por você. Te faz te esquecer das promessas que Ele te prometeu um dia você viver. É isso que o pecado ele faz. Foi isso que o pecado fez com o povo.
se esqueceram de celebrar, já não celebrava mais, já não era mais motivo de alegria para eles festejar a Páscoa. Após achar o livro, derrubar os altares, os deuses pagãos, e destruir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa do Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houve Páscoa tão fervorosa. Sabe o que ele fez, irmãos? A primeira coisa que ele fez, ele celebrou. Mas sabe quando ele só celebrou após o conserto do povo? Ele só celebrou após o conserto do povo. E é isso, irmãos. É isso que a gente precisa entender. Eu queria que você se colocasse de pé.